Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Você identificava alguma coisa? Pô, engraçado, todos esses caras aqui fazem assim, e era uma coisa meio incomum, que não era bem normal, mas todo mundo fazia, tipo um princípio. Cara, eu comecei a ler a Bíblia com uma pessoa muito cética. Né? Eu comecei a ler a Bíblia com uma pessoa muito cética e comecei por Provérbios, né, de Salomão, onde existem muitos princípios lá dentro que foram provados com o tempo, princípios de prosperidade, de sucesso, de riqueza, de seja lá como você queira interpretar, né? Tudo é válido. E antes de eu ler a Bíblia, eu já tinha atingido minha liberdade financeira, né? Só que, para atingir a liberdade financeira... Ou seja, os 5 mil que você precisava para viver já estavam se pagando. Exatamente, já tinha 5 mil reais lá. E aí, ao longo dessa jornada, o que me trouxe a liberdade financeira? O que me trouxe foi uma série de princípios e ações que eu executei ao longo do tempo. E esses princípios e ações vieram de lugares diferentes. Vieram de pessoas que me ensinaram, vieram de livros, vieram de aprendizados da vida, né? E aí, eu sempre li muito. Sempre assim, né? A partir daquele momento que eu estava trabalhando com muito foco, eu estava lendo muito. E onde que eu buscava livros e conhecimento? Eu lia muitas das grandes obras que foram escritas nos últimos 50 anos. Né? Tipo Napoleão Hill. Napoleão Hill, né? Uma série de outras coisas. E aí, cara, nesses 50 anos, eu lia cada coisa e falava, meu Deus, esse cara é um gênio. Isso é incrível, isso funciona pro negócio, isso tal. E eu comecei a olhar pra isso. Até sei que você vai falar. Bom demais, né? Isso aí. Aí eu comecei, cara, primeiro a ensinar isso, né? E junto disso, a aplicar na minha vida. E isso tudo dando certo em comum acordo, pra mim e pra quem eu ensinava. E aí foi passando o tempo, cheguei na Bíblia. Já com a liberdade financeira, já com muito conhecimento acumulado, já com patrimônio. E aí eu comecei a ler a Bíblia e falei, caraca, tudo que eu estudei até hoje está lá. Tudo. Só que a diferença é que tudo está escrito com roupagens diferentes. O único lugar onde eu encontrei os princípios escritos na sua pureza, na essência, foi na Bíblia. Então, tudo que eu já vi estava escrito lá em princípios de uma forma diferente. Ou seja, tudo que estava dando certo nesses manuais dos grandes gurus de negócios, finanças, vida pessoal, desenvolvimento pessoal, coaching, não sei o quê, tudo que estava dando certo, na verdade, a base eles tiravam da sabedoria milenar que está dando certo há 2000 anos. Perfeitamente. Então, essa foi a conclusão. Segunda coisa, e agora é um contraponto a isso, tá? É um contraponto a isso. Os princípios que estão na Bíblia e que funcionaram para mim e funcionam para muita gente, não necessariamente vão funcionar para todo mundo, cara. Concordo. Na minha concepção. Isso daí foi uma chave que virou quando eu li Eclesiastes. Porque Eclesiastes está deixando muito claro o seguinte, cara, o mundo é injusto, mesmo os sábios podem ter um desfecho ruim, mesmo os ímpios podem ter um desfecho bom, logo tudo é como o vento, é como correr atrás do vento. Isso daqui me virou uma chave e me deu a clareza de que não necessariamente você seguir os princípios corretos vão te trazer prosperidade, riqueza e liberdade financeira. Então, isso daqui foi uma chave muito forte que virou na minha vida. Agora, acredito que esses princípios aumentam as suas chances de chegar lá. Isso sem sombra de dúvidas. Eu conheci o Negro... Qual foi aquele ano que a gente se conheceu em Orlando? Vai vir uma revelação forte. Vou fazer uma revelação forte. Vai vir algo forte Acho que aí. faz uns 5 anos. Faz uns 5, né? Foi em 2016, talvez. Por aí, cara. Não, porque o estádio novo já estava pronto. Acho que foi 2017. 2017? Foi no estádio novo, 7, não foi? 8, Foi. 9, 10, 11. 5 anos, mais ou menos 5 anos. Você produziu o Código da Riqueza, foi ali em 2016, 17, né? Por aí. Eu conheci o Negro... a primeira vez que eu encontrei o Negro foi... Ele estava produzindo um documentário. Aliás, muito bom documentário, excelente documentário, chamado Código da Riqueza. O que ele fez? Ele pegou... Ele entrevistou várias pessoas bem-sucedidas, pessoas que construíram grandes projetos, prêmios Nobéis. Ele pegou assim, eu não sei o que eu estava fazendo lá naquele meio, eu estava no meio dessa turma, não é? Sou humilde. Eu não sou o Flávio Augusto. Eu tenho 20 milhões na conta, mas não sei por que ele me chamou. Tinha tanta gente maior. E ele foi lá me entrevistar. E chegou o Negro, eu conheci o Negro nesse momento. E aí ele me explicou qual era o objetivo do dose, né, cara? Eu tô levantando a bola dele. Ele vai cortar daqui a pouco. Respeito pelos professores. Aí é o seguinte, cara. Qual era o fundamento do
do trabalho que ele estava fazendo. Ele queria ver o que existia em comum entre todas essas pessoas. Se existia ali um código. Ele queria ver o que existia em comum em todas essas pessoas. O que ele observava de princípio. E aí observe o seguinte. Cada uma dessas pessoas tinha uma fé diferente. Talvez tivessem pessoas que crescem em Deus, outros até que não crescem em Deus. E pessoas que eram religiosas, outras que não eram religiosas. Mas o que aquelas pessoas tinham em comum é que elas tinham atingido um determinado resultado. E o que ele estava investigando era se existia alguma coisa em comum entre essas pessoas. Primeira, vou te perguntar. Vou tomar aqui o... Por favor. Não é? É nosso. Então, daqui a pouco o Nil também vai querer Então, fazer. vou te perguntar. Você identificou princípios em cada uma dessas pessoas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Quando você começou a ler Provérbios, Salomão é um cara muito sábio. Você identificou esses princípios ali? Eu devolvo para você. Tá. Eu acho que assim, isso aí fez parte da minha jornada e eu acho que se você faz a pergunta errada, você não tem a resposta certa. Amadurecendo do jeito que eu amadureci hoje, e ainda num processo de amadurecimento, eu teria feito perguntas diferentes. Tá? Por exemplo, eu não perguntei para ninguém o seguinte: você acredita em Deus? Eu não fiz essa pergunta. E talvez abriria um mar de possibilidades para outras perguntas. Talvez isso fosse relevante para você naquele momento. Talvez, exato. Mas, dentro do que aconteceu de fato, cara, eu encontrei muitas coisas em comum. Né? A palavra mais citada por todos, e todos que eu entrevistei ou eram bilionários, ou eram prêmio Nobel, ou moviam multidões, foi resiliência. Foi a palavra que eu mais ouvi de todo mundo. Resiliência. Né? É você se adaptar, é você fazer, é você ir pra cima, é atitude. Continuar apanhando, mas continuar andando. Exatamente. Então isso aí foi a coisa que eu mais ouvi. Né? Quando eu olho para Provérbios em Salomão... Rapidinho, posso só fazer um adendo bíblico aí? Você sabe que a maioria das vezes que Deus aparece falando com o homem, ele fala algo que está ligado à resiliência. Ele fala: não temas, não desmaie, não desanime, eu sou contigo, não pare. Assim, muitas vezes Deus apareceu para grandes homens, Josué, Moisés, Davi, para os grandes homens, para falar exatamente isso. Seja resiliente. Se a gente fosse botar numa linguagem atual, seja resiliente. É o próprio Deus falando com as pessoas. Perfeito. Então sim, teve muita coisa em comum, muita. Eu percebi algumas coisas, assim, e muitas presentes na vida de Salomão. Por exemplo, o ambiente. Então assim, uma coisa que eu vi é que as pessoas de muito sucesso já estavam cercadas de outras pessoas que as supriam em várias áreas e pessoas muito boas no que faziam. Seria o conceito do ambiente, de outras pessoas ao seu redor. O ambiente de pessoas, né? E quase todos os grandes, quase todos que eu conheci tinham pessoas incríveis ao redor. E então eu percebi muita coisa que estava já escrito muito antes. O ponto tem gente que às vezes intuitivamente seguiu esses princípios. A sacada é que se você se depara com esses princípios, você não precisa apanhar tanta vida para descobrir qual é o caminho. Cara, isso é muito bom. Entendeu? Essa já era a tua busca, não era? Essa é a busca. E aliás, olha o que aconteceu. Eu tenho 31 anos. Eu atingi minha liberdade financeira muito antes da média. Mas eu busquei isso ativamente. A maioria das pessoas nem estão buscando isso. Tá, mas vamos repetir isso aqui, porque isso aqui não pode passar desapercebido. Se você cumprir princípios, o que vai acontecer? Você vai diminuir muitos problemas da vida. Se você se depara com os princípios, antes de tomar todas as porradas possíveis da vida para entender quais são os caminhos que você não deve seguir, você sofre menos. Exatamente. Quando é que começa o sofrimento? Numa decisão, uma situação difícil, você escolhe um caminho. Aquele caminho vai ser de sofrimento. Mas se você já tivesse pautado nos princípios, você fala assim: cara, eu quero entrar por esse caminho, mas eu sei que bate de frente com esse princípio aqui. Então, os princípios são preventivos. São preventivos, sem dúvida. Cumprir princípio depois que você fez a droga, já tá feito. Você vai ter a consequência cumprindo o princípio. Aliás, a consequência é parte do princípio. Exatamente.